fazer um vídeo um pouco diferente hoje. Eu queria estar mostrando. Vamos ver se a gente consegue mostrar em tempo real aqui. Dá um close aqui na situação desse cooler aqui, tá? Essa sujeira no cooler aqui não tem problema, tá? Isso aqui não tem problema, essa poeira aqui não tem problema. Agora aqui, ó, tá totalmente obstruída. Olha isso aqui, ó, totalmente obstruída. Eu não vou limpar ainda porque eu quero fazer um teste comparativo de diferença de temperatura do antes e depois. Eu vou ligar ele aqui, vou instalar um programinha chamado AIDA, que mede a temperatura. Quero mostrar o detalhe na fonte aqui também. Olha a situação disso aqui. Esse computador aqui tá numa situação, olha aqui, ó, deplorável, tá? Nunca deixem o computador de vocês chegar nessa situação, porque aqui já é caso de estar danificando o processador, você já está fazendo a placa funcionar numa temperatura muito superior ao que deveria, o processador numa temperatura muito superior. Aqui vou mostrar mais um detalhe, eu vou ligar ele. Não é só limpeza aqui, veja bem. Olha o barulhão. Aqui já temos um cooler de fonte que já está ruim. Então esse computador aqui está numa situação complicada. O cliente trouxe para mim pedindo simplesmente para formatar, porque está lento, está travando, formatar e colocar mais memória. Mas assim, eu me recuso até a formatar o computador sem limpar, porque não vai que eu vou, na hora da formatação eu tô formatando aquele força lá, ele começa a esquentar um pouco mais, me queima um processador de skin na minha mão, entende? Então isso aqui eu já passei para o cliente, eu nem vou mexer se ele não autorizar a limpeza. A única coisa que eu vou fazer agora aqui, eu vou instalar o AIDA só para testar a temperatura, só para manter o antes e depois da diferença de temperatura do computador. Vocês vão ver o real motivo do porquê eu falo tanto em vídeo que deve se limpar, manter limpo o computador. Lógico, primeiro durabilidade, mas vocês vão ver a diferença de temperatura e desempenho que dá na máquina, mantendo ela limpa. Ela está ligando aqui. Eu nem sei que configuração que é essa máquina aqui, vou até dar uma olhadinha agora. Muito embora, ó, ele não tá tão lento, tá? Porque eu acho que já é DDR3, não é uma máquina ruim também. Até que ligou mais ou menos rápido. Lógico, ele estava parado, estava frio, né? Então até esse momento a sujeira não está interferindo tanto ainda. Ele é um Celeron Dual Core, o i3-400, a geração anterior. Está com 2 GB de memória DDR3. Aqui o cliente queria pôr mais memória. Sim, eu recomendo mais memória, porque 2 GB nos dias de hoje é pouco, tá? Eu colocaria pelo menos mais 2 GB. E tá demorando aqui para achar meu pendrive. Então aqui, ó, já estou com o AIDA agora instalado, tá? Rodando. Eu vou rodar um teste de estabilidade aqui, ó. A temperatura atual do processador está em 47 graus, é aquele verdinho ali, tá? 47, agora baixou. Eu vou começar a rodar o teste. Só que aqui, ó, eu estou com o computador parado, 10% de uso. Nessa situação a sujeira não influencia tanto, né? Mas agora vamos largar o teste no máximo ali, ó. O uso do processador, eu comecei o teste ali no start, né? O uso do processador fica em 100%, agora nós vamos ver as temperaturas subindo aqui. Vamos ver até que temperatura ele estabiliza. Mas isso que eu estou considerando aqui, tá, ó, o computador está aberto, tá sem a tampa lateral. Com certeza com a tampa, se fechar aqui, a temperatura fica bem mais alta depois de um tempo de uso. Mas no teste nós vamos rodar sem a tampa. Outro detalhe, esse processador é um processador de baixo consumo e baixo aquecimento, porque é um Celeron. Se eu não me engano ele é só dual core, até vou confirmar aqui. Isso, ó, ele é um dual core. Então é um processador que não aquece muito, tá? Ainda assim, ó, já estamos com ele ali a quase 60 graus. Vou deixar mais um pouquinho rodar o teste e eu volto com o vídeo. Então, agora estou com 8 minutos de teste rodando, tá? Com uso 100% do processador.
Observem como o gráfico de temperatura sobe, tá? E ele não está estabilizado ainda, já está beirando 87 graus. Nesse momento eu vou parar o teste, tá? Porque acima de 87, ali 90 graus, geralmente 90, 92 graus ali a placa já desliga. Então minha intenção aqui não é causar danos à placa do cliente, né? Só queria mostrar o teste mesmo. Mas ó, eu tive picos aqui ó, beirando 90 graus. Então, para vocês verem, isso que eu estou considerando tampa aberta, tá? Vou esperar sair o barulho da moto aqui na frente. Estou considerando que o computador está com a tampa aberta, estamos num ambiente fresco. Isso aqui com certeza seria muito pior se a tampa tivesse fechada, tivesse esse computador aqueles gabinetes fechados, aquelas rackzinhos fechados, sabe, que não tem muita ventilação. Então com certeza esse computador naquela condição, com essa sujeira, já estaria desligando, tá? Eu vou parar o teste, vou fazer a limpeza e vou repetir esse teste depois da limpeza para ver como que o computador se comporta. Parando o teste, a temperatura já baixa, né? Porque logicamente eu tirei o uso de processador. Mas numa situação onde você está exigindo do processador, ele estaria superaquecendo. Então trouxe o PC aqui fora para fazer a limpeza, porque quando está nessa situação aqui, ó, vou até tentar mostrar melhor aqui fora que tá mais claro, olha só, bem entupido ali. Quando está nessa situação, se eu for limpar lá dentro da loja, vai levantar um poeirão e vai ficar complicada a situação da loja. A gente eu comprei esse soprador aqui. Por que eu não utilizo um compressor? Porque no compressor tem umidade dentro, então pode danificar a placa. Aqui simplesmente é um soprador de ar. Ele tem uma potência não tão grande, o que também vai evitar que danifique algum componente da placa. E lá tem um pincelzinho que a gente vai utilizar para limpar a sujeira mais grossa que está mais impregnada. Depois desse procedimento aqui de limpeza com o soprador, a gente remove o cooler, troca a pasta térmica. Também é feita a desmontagem da fonte e lubrificação do cooler da fonte. Se não resolver com a lubrificação do cooler, vamos substituir o cooler da fonte que está fazendo barulho. Mas agora vai dar um barulhinho no vídeo aí, mas eu quero mostrar para vocês a quantidade de poeira e sujeira que sai só com o soprador. Vai lá. Ferrou ali de tanta sujeira, tá ligado? Tirar com a mão mesmo, né? Tá saindo pedaço de sujeira. Então, é muita sujeira, tá? Façam uma limpeza periódica. Não deixa chegar nessa situação aqui. Vou ligar de novo. Passa atrás lá também, embaixo. Vou desmontar o negócio. Dá uma passadinha nessa tampa aqui também. Aqui, ó, você viu? Tá, deu. Depois tu continua só pra me finalizar o vídeo. Eu quero mostrar pra vocês que ó, só com a passagem de ar aqui, olha a diferença que já deu nas alhetas aqui, ó. Lógico, agora ainda nós vamos vir com o pincel aqui, né? Vamos terminar de limpar, tirar esse cooler daqui. E depois eu vou voltar com o teste lá de temperatura para vocês verem a diferença que dá de manter o computador limpo. Eu nem ia mostrar essa parte do procedimento, mas quando eu abrir aqui, eu preciso mostrar, tá? Ó, a pasta térmica tá tão seca, ó, que ela nem sai, quase não sai no dedo, ó. Tá vendo aqui? Tem, de tanto tempo que trabalhou quente, a pasta térmica quase petrificou aqui. Eu vou limpar isso aqui e colocar uma pasta nova. Vou mostrar mais um detalhe aqui, ó. Anteriormente esse computador já foi trocado essa pasta, tá? Porque essa pasta branca não é a original é uma cinza que vem com o cooler. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui, ó.
Eu limpei já a pasta branca do processador daqui, mas olha aqui, tá vendo que tem uma casca aqui, ó? A pessoa que efetuou a troca dessa pasta térmica anteriormente não se preocupou em limpar. Isso aqui é a primeira pasta que veio com o computador. Isso aqui não pode ficar assim, tá? Isso aqui tem que ser removido, nem que por raspagem. Tem que tirar isso aqui, porque senão a troca de calor não é eficiente. Então aqui, além da sujeira, encontramos mais um problema ainda. Pasta velha, seca já, e uma outra pasta mais antiga ainda que está impregnada aqui. Bom, agora sim, ó, vocês podem ver que ficou uns risquinhos aqui, porque eu tive que raspar realmente para tirar aquela pasta que estava... Mas agora a face está totalmente lisa, tá? Eu passei uma lixinha bem fina aqui, para ficar o mais lisa possível. Lá também está limpo. Agora vamos utilizar uma pasta térmica nova. Não é um absurdo de pasta que vai, tá? Basta uma gotinha de pasta ali, ó. Não precisa espalhar, porque a hora que eu colocar o contato do cooler em cima, ela já vai automaticamente espalhar em toda a superfície e fazer o contato total. E agora eu vou montar aqui e vou voltar com o teste. Já vou aproveitar e vou mostrar também aqui a lubrificação do cooler, que daí eu já mostro a limpeza completa como que é feita no padrão aqui da loja, tá? O pessoal às vezes chega aqui e fala assim: ah, mas é só lubrificar o cooler, você vai me cobrar tudo isso. Mas veja bem, pessoal, só para chegar no cooler, eu tenho que tirar 2 parafusos da lata, remover a lata, tirar 4 parafusos que fixam a fonte no gabinete, tirar a fonte fora. Aí tem mais 4 parafusos que fixam a tampa da fonte nela, né? Abrindo a tampa, tenho que tirar mais 4 parafusos para remover o cooler. Aí ainda tem que remover o selo e a tampinha onde lubrifica o eixo do cooler. Então assim, só para mim conseguir tirar o cooler para chegar ao ponto de lubrificar ele, eu tenho que tirar, deixa eu ver, 14 parafusos, né? São 14 parafusos. 4, 8, não, é mais. 4, 8, 12, 14 parafusos. E por mais que eu faça isso de forma rápida, já perco aí uns 20 minutos só nisso aqui. Mais a limpeza, que nem eu mostrei anteriormente. Aqui tem que limpar a fonte por dentro também, vou passar um pincelzinho aqui na fonte. E detalhe, eu vou lubrificar. Aqui, ó, eu uso esse óleo de máquina Singer, tá? Vou lubrificar e vou montar. Se porventura voltar a apresentar barulho, eu tenho que desmontar tudo de novo para fazer a substituição desse cooler. Então sim, dá uma certa mão de obra. E mão de obra tem que ser cobrada, né? É justo. Agora já com a fonte montada, eu não mostrei nem a desmontagem e montagem da fonte, porque eu não consigo filmar e colocar e tirar parafuso ao mesmo tempo, né? Já estou ligando ele aqui, novamente. Não mexi nenhuma configuração ainda, tá? Esse computador ainda vai ser formatado, mas por hora, só pelo intuito do teste, eu não mexi absolutamente nenhuma configuração. Ele está na mesma condição, aqui no mesmo lugar. E agora vocês podem notar, ó, o cooler da fonte já está sem fazer barulho, sereninho aqui, com a lubrificação, né? Eu vou abrir o mesmo programa de teste. Para ficar justo o teste de comparação, então eu deixei aqui também, ó, passou de 8 minutos, tá? Tá quase em 10 minutos de teste. Eu quero mostrar para vocês, olha a diferença do gráfico, tá? Tá em mesmas condições que antes, só foi limpo, trocado pasta térmica, lubrificado o cooler da fonte, usando o mesmo programa. Inclusive agora é mais próximo ao meio-dia, então teoricamente está mais quente, né? Olha só a diferença do gráfico. Vocês lembram que antes o gráfico ia subindo, subindo, subindo e não estabilizou até quase 90 graus. Agora eu estou com mais tempo de teste, 10 minutos de teste, e ele está estabilizado em torno de 60 graus. Então aí temos uma diferença de quase 30 graus, e isso considerando que lá estava subindo ainda, né? Quase 30 graus de diferença na temperatura de trabalho do computador em uso 100%. Lógico que no dia a dia a gente não usa o processador esgoelado em 100%, estrangulado, né? Só para tarefas tipo renderização, quando tiver muita coisa aberta. Se bem que esse processador é meio fraco, então ele vai a 100% fácil. Mas para vocês terem uma ideia de durabilidade, por que tem que manter o computador limpo? Aqui nós tivemos a diferença de 30 graus, não foi 2 graus, 5 graus, foram 30 graus de diferença de temperatura de trabalho no computador.
Isso é uma diferença muito absurda, entende? É a diferença entre o teu computador funcionar por muitos anos e pifar em poucos meses. Porque quando ele trabalha superaquecendo, você tem um desgaste muito grande nas peças, principalmente o processador. Esse aqui ainda se salvou, tá? Esse processador ainda está bom. Porque vocês estão vendo aqui essa informação CPU throttling. Tem alguns processadores que depois que eles trabalham um tempo nesse superaquecimento, aqui ele começa a dar throttling. O que é o throttling? O throttling nada mais é do que ele cortar eficiência, cortar processamento para não queimar. Aqui o throttling ainda está em 0. Você pode ver que o gráfico está em 0. Quando eu faço o teste que o processador já está danificado, esse throttling fica vermelho e essa linha sai do 0. Então é o tanto de porcentagem que o processador está cortando de desempenho para reduzir a temperatura para não queimar. Tem alguns casos que tem que substituir o processador. Nesse caso aqui o processador ainda está ok. Provavelmente ele se safou porque ele é um Celeron, ele tem baixo consumo e baixo aquecimento. Se aqui estivéssemos com um processador Core i5, por exemplo, de 6ª, 7ª geração, com aquele nível de sujeira que estava aqui, provavelmente já teria danificado o processador. Então aí fica a dica, eu queria mostrar a diferença nesse vídeo, dá muita diferença, mantenha teu computador limpo, vale a pena o gasto pelo tanto de durabilidade que você vai ganhar. Se você não quer gastar com a limpeza, pelo menos em casa, abra ele, não precisa, se não tem a ferramenta de ar lá, mas pelo menos aqui no dissipador, passe um pincelzinho, tira a sujeira ali daquelas aletas, para ele poder trabalhar mais com refrigeração melhor. Que imagine que o computador é que nem um carro, se você deixar o carro sem água, ou com muito sujo o radiador, por exemplo, ele vai ferver e vai trancar o motor. Então é a mesma coisa, tá? Mantenha ele limpinho e você vai ter um computador para muitos anos. A maior causa de defeito em processador, placa-mãe, é aquecimento, principalmente por sujeira, tá? É isso aí, teste concluído. Aqui eu vou baixar o teste, vocês vão ver o quanto vai cair rápido também a temperatura por causa do... Parei o teste aqui, ó, caiu. Imediatamente a temperatura despenca dos 50 graus que estava estabilizado lá, 50, 60. Então, para o computador, assim é saudável de trabalhar. Com o superaquecimento de antes, beirando os 90 graus, está indo para o saco a durabilidade. É isso aí, fica a dica, valeu, até a próxima.